E finalmente eu vou contar pra vocês como que eu vim morar aqui na Inglaterra. E se você é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações pra você não perder nada, que a gente se vê por aí. E no vídeo que eu postei falando sobre a compra da minha casa na Inglaterra, tiveram várias perguntas, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. E, aliás, se você não me segue no Instagram, já corre lá, porque eu mostro mais o meu dia a dia nos stories. E eu vou tentar responder elas hoje aqui. E a pergunta que mais fazem pra mim, como que eu vim morar aqui na Inglaterra? Bom, e primeiro, né, gente, eu preciso me apresentar direito pra vocês, porque eu acho que eu nunca fiz isso. Sou brasileira, carioca, vivi no Rio de Janeiro a minha vida inteira e só me mudei aqui pra Inglaterra em fevereiro de 2017. E como é que surgiu essa vontade de vir morar na Inglaterra, de trocar o Brasil por aqui? Bom, e essa vontade começou a surgir com as minhas primeiras viagens internacionais, porque eu pude presenciar, né, acompanhar que nesses países que eu ia visitando, a qualidade de vida era um pouquinho melhor. Então, assim, eu acho que as pessoas tinham mais tranquilidade em relação a tudo. A moradia, a educação, a saúde e até a bens de consumo. Então, assim, isso foi crescendo a minha vontade de fazer parte disso, de ter essa experiência de morar no exterior. Mas aí, né, essa vontade não surgiu assim como um estalo, agora eu vou morar no exterior. Então fiquei muitos anos só desejando isso, até que meu marido foi trabalhar alguns meses nos Estados Unidos. E eu aproveitei minhas férias, encaixei 22 dias nas minhas férias para poder me encontrar com ele. E aí foi uma experiência completamente diferente, porque ele estava na casa de um amigo, então eu pude vivenciar mesmo como é morar realmente num outro país. Porque lá eu tive a vivência de contas a pagar, o quanto que custa, né, aluguel, água, luz, enfim, comida, mercado, e fora os passeios que eu fazia. Óbvio que eu também deixei pra conhecer o lugar que eu tava passeando. E isso trouxe cada vez mais essa sensação de que você pode trabalhar muito, você pode se esforçar muito, mas você sempre tem um retorno. E às vezes isso no Brasil é mais difícil de você conseguir. E aí, voltamos dos Estados Unidos assim, nossa, como eu queria morar nos Estados Unidos. Mas a gente deixou essa vontade guardadinha durante um tempo, até que apareceu uma possibilidade, né, uma vaga para o meu marido trabalhar aqui em Londres. Ele se aplicou a essa vaga, passou por um processo todo, até que chegou em outubro e falaram que para a fase final ele precisava vir aqui para fazer a última entrevista. E eu vim com ele. Foram 4 dias aqui em Londres, enquanto ele estava lá sofrendo, fazendo a entrevista, nervoso. Eu estava passeando, porque eu não conhecia a Inglaterra, não conhecia Londres. E durante esses 4 dias, gente, eu realmente fiquei apaixonada. Assim, tudo bem que eu tava fazendo turismo, mas assim, eu gostei do clima da cidade, eu gostei do que eu vi, da história que tem esse lugar. Eu já saí daqui com aquela vontade assim, nossa, como eu queria que você passasse na sua entrevista, porque assim, eu fiquei apaixonada pela cidade. E aí, quando foi em novembro, ele recebeu a notícia de que sim, tinha passado na entrevista. E aí veio, né, o momento de eu decidir tudo, né? E aí, vamos ou não vamos? Quando ele teve essa notícia de que ele recebeu a ligação falando que, olha, você passou no processo, eu tava trabalhando, e eu já falei pra vocês que eu trabalhava 10 anos no mesmo lugar. Eu era bancária, só que eu não trabalhava dentro de agência bancária, eu trabalhava na área de canais digitais do banco, né, com internet, com a área de aplicativos, e eu viajava o Brasil, né, explicando isso, como é que funcionava para os clientes e para os funcionários. E nesse período que ele recebeu a ligação, eu tinha que passar 15 dias em João Pessoa. Eu estava lá, eu estava sozinha no hotel, meus amigos de trabalho estavam lá, e ele me ligou, eu comecei a chorar, e eu chorava sozinha no quarto de hotel, mas era um choro de felicidade, assim, sabe? Era um negócio de uma mistura de emoção, eu não sei explicar pra vocês o que eu estava sentindo no momento. Só que nesse período todo que ele fez o processo seletivo, eu não tinha contado nada pra minha família. Porque assim, gente, eu achava que se eu contasse, eu ia criar uma expectativa que talvez não desse certo. Então eu fiquei na minha, assim, quietinha. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha irmã, contei pra ela, ela começou a chorar no telefone. E eu contando pra vocês, vem essa emoção de novo, porque assim, é inexplicável. Primeiro porque você tá viajando e você tem que falar por telefone e você tá eufórica demais. E eu não podia contar pra ninguém do meu trabalho por enquanto, porque o meu chefe não estava lá, né? Então primeiro eu precisava falar com a minha gerente
antes de eu falar com qualquer outra pessoa. Não contei nesse momento pra minha mãe, porque eu não sabia como falar pra ela: mãe, tchau, tô indo, né? Eu vou te deixar aqui sozinha e tô indo morar na Inglaterra. Não, eu não fiz isso, eu não sabia como falar. Eu precisava dos meus irmãos junto comigo pra eu poder dar essa notícia pra minha mãe. E aí eu liguei pra minha gerente no dia seguinte, falei com ela. Depois de ter falado com ela, eu contei pra todo mundo que tava comigo no meu trabalho. E foi um chororô, de misto de felicidade, todo mundo dando parabéns, eu chorando. E chega isso aqui, meu, tá doendo, sabe? Que eu fico lembrando assim. Mas foi uma experiência muito legal. E sobre o curso de inglês? Lá no Brasil eu tinha visto que tinham vários cursos de inglês aqui, só que eram bem caros. E eu precisava estar mais certa do que eu queria, porque eu já tinha escutado falar que quando você tem o passaporte europeu ou uma permissão de morar aqui em Londres, os cursos seriam mais baratos. Então eu falei assim, não vou me matricular aí no Brasil. Quando meu visto chegou, bonitinho, me mudei pra cá, cheguei aqui e fui pesquisar. Encontrei vários cursos mais baratos do que eu tinha achado aí no Brasil, só que esses cursos, eles tinham um período certo que começava e terminava. Não é igual o curso que quando você sai do Brasil pra vir pra cá, que tipo tem curso começando toda segunda-feira. Não, esses tinham um ciclo, porque eu ia fazer em college. Então eu cheguei aqui no dia 27 de fevereiro, só que o curso só ia começar quase no final de abril. Então eu ia ter esse período todo aí pra poder ficar passeando por aí, né? E aí, gente, foi aí que eu tive a ideia do canal também. Porque eu ficava muito tempo sozinha, eu gostava de passear, eu gostava de ficar conhecendo os lugares, só que eu tinha muita vergonha de fazer isso que eu tô fazendo agora, de falar com vocês através da câmera. Eu comentava isso com o Cláudio falava, nossa, você tem muito jeito de fazer um canal, até porque eu sou consumidora. 100% do que eu vejo é do YouTube e eu amo acompanhar todos os canais de viagem. E aí, tudo bem, essa história ficou de ter um canal, mas eu nunca criava. Até que, quando chegou o verão, eu comecei em algumas praias e na última praia que eu fui, que foi o meu primeiro vídeo, o Cláudio levou a câmera e levou o drone e fez umas imagens e eu comecei a brincar, tanto que eu quase nem falei no vídeo. Eu comecei a falar um pouquinho da praia e ele postou. Sim, o Cláudio foi o grande incentivador do canal, porque foi ele que criou e postou o vídeo sem, tipo, ele nem me perguntou, ele tá lá, tá no ar. Aí eu, hã? E foi mais ou menos assim que começou. E aí começou o meu curso e foi um ciclo de 3 meses. E aí nesses 3 meses que eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que o que eu achava que ia acontecer, tipo, cheguei na Inglaterra, oba, vou estar morando num lugar, vou começar a falar inglês assim? Não aconteceu. Eu comecei a estudar, só que eu não tinha vivência porque eu não tinha amigos que falavam inglês. As únicas pessoas que tinham eram os do curso de inglês, que também estavam aprendendo a falar inglês. E um belo dia, olhando assim no mapa o que tinha em volta da nossa casa, eu vi que tinha um restaurante de comida brasileira. E o meu marido já tinha visto, uma vez a gente saindo do metrô, passou por ele e falou, olha, tem um restaurante aqui de comida brasileira. Você podia tentar trabalhar aqui, pra você poder ter mais experiência, né, em falar com pessoas e tal. E por ser de comida brasileira, de repente tem algum brasileiro lá que vai te ajudar. E aí no início eu fiquei meio assim, com vergonha, né? Eu falei, eu não sei inglês ainda pra começar a trabalhar e tal. E aí eu fui passear um dia com a minha amiga do curso. E voltando desse passeio, eu saí do metrô e falei, quer saber? Vou passar lá pra ver qual é. E gente, foi muito engraçado, porque assim, quando eu cheguei no restaurante, eu falei com a primeira garçonete, eu fiquei treinando, né, na minha cabeça como é que eu falava. Eu sou brasileira e tô procurando uma nova oportunidade de trabalho, isso em inglês. E aí eu cheguei lá, falei inglês com ela falou em português comigo, mas só que português de Portugal. Falou assim, claro, a gente tem vaga sim, eu vou chamar pra você a dona do restaurante que ela tá aqui hoje. Eu, ai meu Deus, não vim preparada pra isso, pra responder entrevista de emprego em inglês, eu não tava preparada. Só que a dona do restaurante era brasileira e conversou em português comigo o tempo inteiro. Então toda a entrevista que ela fez comigo foi em português, ela não falou inglês em nenhum momento comigo. E sim, eu consegui meu primeiro emprego aqui e eu virei garçonete desse restaurante. E gente, foi muito bom pra mim, porque quando eu entrei lá, sinceramente, no primeiro dia, eu não conseguia entender que as pessoas estavam pedindo água. Assim, algumas pessoas eu entendia, mas outros sotaques, se era da Escócia ou se era do país de Gales, enfim, dependendo do sotaque da pessoa, eu não conseguia entender o que ela estava me pedindo. E isso fez com que o meu ouvido começasse a ficar mais treinado para esses diferentes sotaques.
E assim, uma dica que eu vou dar pra você se você estiver chegando aqui: não tenha vergonha de dizer que você tá aprendendo, não tenha vergonha de dizer, de pedir ajuda, porque era isso que eu fazia o tempo inteiro com os meus amigos lá, os outros garçons. Quando eu não entendia o que os clientes estavam pedindo, eu ia lá neles e falava: puxa, me ajuda lá naquela mesa, eu já perguntei 3 vezes e não tô entendendo direito o que a pessoa tá me pedindo. E assim, todos eles sempre entenderam muito bem que eu tava aprendendo inglês e me ajudavam. Então assim, foi muito legal esse período. Eu trabalhei lá de junho até dezembro. Eu decidi sair em dezembro porque o meu propósito era aprender inglês e a equipe já tinha mudado bastante e nesse momento, em dezembro, só tinham brasileiros ou pessoas de Portugal, então eram todos falando português no restaurante. E o meu propósito era ter a experiência de falar inglês, então eu decidi sair em dezembro. E como a gente estava comprando essa casa, eu fiquei nesse período todo organizando toda a documentação, organizando tudo que a gente precisava fazer para se mudar para cá. E por enquanto eu não tô trabalhando, porque agora no próximo mês eu vou pro Brasil. Eu vou ficar um tempinho lá, que eu vou visitar a minha família, né? Vou visitar todo mundo. E aí quando eu voltar, eu vou começar a procurar emprego novamente. Bom, então essa é a minha história, né? Espero que vocês tenham gostado de entender um pouquinho sobre mim, o que eu faço aqui. Eu sou apenas por enquanto uma estudante, passando essa minha experiência aqui, o que eu vejo pra vocês. Tô gostando muito, muito mesmo de fazer esse canal no YouTube. Eu tô gostando de contar pra vocês o que eu tô vendo por aí. Eu acho que os vídeos que eu mais gosto de fazer são de viagem, porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estudar sobre o lugar que eu vou. Eu gosto de entender um pouquinho como é que é a cultura do lugar. E esse sempre foi o meu objetivo, então, de mostrar pra vocês o lugar que eu tô visitando e um pouquinho da história dele. E em conjunto eu vou contando também pro meu dia a dia. E sim, eu sei que vocês me perguntaram como que funciona o mortgage, só que esse vídeo já tá muito, muito grande, então eu vou dividir em 2. Então no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como que é pegar um financiamento, como que é comprar uma casa aqui na Inglaterra. Eu não esqueci e eu vou responder isso tudo no próximo vídeo pra vocês. Então se você chegou até aqui, já deixa aquele seu like. Muito obrigada por estar sempre comigo, muito obrigada por vocês estarem vivendo esse momento comigo e a gente se vê por aí. Tchau!